Fala, senhoras e senhores! Vamos falar sobre esse Mundial de Clube aí, o que tá acontecendo, né? Porque todo mundo, ou 95% das pessoas, assim como eu, né? Eu acreditava que seria muito difícil de competir com os principais clubes europeus. Eu gosto de deixar bem claro sobre os principais clubes europeus, porque meus companheiros de live estão pegando no meu pé, né? O Isaac, família Palestrina 10, o Pet Bianchi, enfim, meu pai que faz live com a gente. Eles estão pegando muito no meu pé por conta de uma declaração que eu dei em lives passadas antes do Mundial que seria impossível ganhar dos principais, ganhar dos times europeus. E esse Mundial de Clubes ele vem provando que não que na verdade não é um bicho papão do jeito que todo mundo achava, né? Que seria ganhar dos times, ganhar dos principais, ganhar dos times europeus. Mas vamos ser bem sincero aqui, né? Eu quero fazer uma análise bem sincera sobre isso, sobre esse Mundial de Clubes. O que acontece, né? O Botafogo ganha do Paris Saint-Germain de 1-0. Tudo bem, de forma com que uma estratégia de jogo que o Botafogo adota em se defender e uma bola faz o gol, enfim, o Botafogo ganha. E o fato é, eu acredito muito nessa estratégia de jogo. Eu não acho que os clubes brasileiros, por exemplo, têm que se atirar para cima de um time europeu do nível do PSG. A mesma coisa aconteceu com o Flamengo e Bayern de Munique. O Flamengo acreditou que daria para sair, daria para trocar com o Bayern de Munique. E galera, é meio que impossível, porque o Bayern de Munique, querendo ou não, em nível, é isso que eu falo que muitas vezes pega mal e a galera não entende. Muitas vezes o nível do time do Bayern de Munique ele tá aqui. O nível do time do Flamengo tá aqui. A régua é bem menor, é bem mais baixa. Por quê? O Bayern de Munique é um dos principais times da Europa. É claro que não é o seu melhor Bayern de Munique. Isso que não é o seu melhor Bayern de Munique. Só que se você pegar para analisar, o Harry Kane, em dois chutes o cara fez dois gols de perna esquerda, de perna direita. Você escolhe o jeito que você quer. Quando não é de perna esquerda ou perna direita, o cara faz gol de cabeça. Enfim, eu não tô aqui para falar somente de um jogador, eu tô para falar o que acontece. Eu acho que o Flamengo adotou a pior estratégia possível, que foi sair jogando, que foi tentar bater de frente com os caras e acabou perdendo. Beleza. E aí, para surpreender a todos que acreditavam que o Fluminense, pelo menos eu acreditei, entre aspas, que o Fluminense, que a Internacional daria um trabalho, né, pro Fluminense, e não foi isso que aconteceu. Aí, o Fluminense surpreendeu, mais uma vez eu repito, tem o John Arias, que é um bom jogador, que é um cara que faz muita diferença, só que tem uma coisa no time do Fluminense, ele adotou a estratégia de que fez gol nos dois primeiros minutos, ou três, com o Germancano numa falha da zaga ali, que bateu cabeça, os caras ficaram meio perdidos da Internacional. O Fluminense não tem nada a ver com isso, o Cano é goleador, foi lá e fez o gol. E aí, o Fluminense esperou. Quando dava para ir para cima, ia. Quando não dava, ficava na boa. Essa é a estratégia para ganhar desses caras. E eu falo isso e deixo claro. A Internacional de Milão, para mim, ela passou e chegou na final da Champions League por pura sorte, né? Eu não acredito que foi competência. Eu acredito que foi pura sorte, porque ela passa pelo Manchester City, que também não vinha bem. Para quem acompanhou o campeonato inglês, viu o quanto o Manchester City nessa temporada teve grandes problemas. Ele passa pelo Manchester City, passa pelo Barcelona, que para mim é um baita de um time. Mas enfim, o Fluminense, que não tem nada a ver com isso, foi lá e ganhou. E no finalzinho ainda se consagrou fazendo 2-0 e deixando os caras voltar de viagem, perdendo para um brasileiro. E isso é maravilhoso quando acontece. A outra coisa é o jogo do Manchester City ao Hilal, onde todo mundo tá falando: ah, mas o Manchester City era favas contadas, você falava isso, falava aquilo. Sim, eu realmente falava. Todo mundo acreditou que o Manchester City não iria perder pro Al Hilal. Eu também acreditei nisso.
por conta de ser o Manchester City, um bom time, fez um bom campeonato, fez uma boa Mundial de Clubes, né? Fez bons jogos no Mundial de Clubes, inclusive, se eu não me engano, no seu último jogo ele goleia a Juventus. Só que do outro lado tem o Al Hilal, que não é nada disso, não é mil maravilhas. Só que para quem acompanha um pouco, sabe que o Sheik lá, que a galera lá da Arábia Saudita acredita que o Al Hilal é um time europeu jogando na Arábia Saudita. Eles montaram um time com bons jogadores para por exemplo, bater de frente com um time como o Manchester City. É claro que você não se bate de frente com esses times de igual para igual. Mas o jogo de ontem provou que sim, que você consegue jogar quando você propõe jogo também, quando você não tem medo de perder. E ganhou quem errou, e ganhou porque assim, o Manchester City se atira para cima e num contra-ataque toma gol, enfim. Eu não tô aqui para fazer análise técnica de jogo nenhum. Eu só tô para dizer que todos acreditavam, uma boa parte acreditava que os times europeus seriam sim difíceis de ganhar. Mas agora na chave, pelo menos do lado do time do Palmeiras ali, e Fluminense, fica o Chelsea só como europeu. O resto ficou tudo do outro lado. E aí tem Real Madrid, Juventus, PSG, Bayern de Munique, enfim, ali e Borussia, enfim, ainda vamos ver como é que vai ficar isso aí. E pode, cara, como não, como pintar como uma surpresa, pode ter é, um time brasileiro chegando na final, por que não? E quem dera se fosse o Palmeiras que chegasse. Eu acredito que se fizer uma boa partida contra o Chelsea e se classificar, aí tem chances reais de chegar na final. Beleza? Eu separei aqui pra gente dar uma olhada a fala do Guardiola, né? A fala do Guardiola aí. O Guardiola fala aqui na manchete, ó. Guardiola lamenta a queda do City e diz não estar surpreso com o Al Hilal. O nível sempre foi próximo. Ele falando aqui que acha que o nível do Al Hilal sempre foi próximo ao nível do Manchester City. Aí tá aqui a fala do Guardiola, abre aspas, né? Foi uma experiência singular, lutamos muito, tivemos muitas oportunidades e custou um pouco controlar nossos passes e transições. Sabíamos que o adversário era grande qualidade, mas estou triste por ir embora porque nós decidimos muito. Porque nós nos dedicamos muito. Acontece. E aqui, ó, tá aqui uma fala do Guardiola, que se dedicou para jogar o Mundial de Clubes, né? Muitas vezes a gente fala que eles não estão nem aí para nada, mas tá aí, pelo menos é a fala do Guardiola. Aí o Guardiola, não fico surpreso, eles se defenderam muito bem, muitos juntos, coesos, perdemos algumas oportunidades, nos esforçamos muito, mas não conseguimos. O nível entre essas equipes sempre foi próximo, sempre foram níveis próximos, diz Guardiola. Agora eliminado, o City termina uma temporada de frustrações e com apenas um título, o da Supercopa da Inglaterra, o que é muito pouco para um time como o Manchester City. Galera, mais uma vez eu quero deixar bem claro o que eu penso sobre os times europeus. E aí eu vou falar aqui para que fique gravado. Os principais times europeus, pau a pau com os times brasileiros, os sul-americanos, ou Arábia Saudita, enfim, é muito difícil de se ganhar. E na minha opinião, o que o Al Hilal fez é um feito histórico. O que o Fluminense fez com a Internazionale é um feito histórico. O que o Botafogo fez com o PSG é um feito histórico. Tem o seu mérito. É claro que não levantaram títulos ainda, e tanto é que o Botafogo foi embora da competição ao lado do Flamengo. Mas eu acho que uma coisa fica nesse Super Mundial, que é não achar que tudo tá ganho demais, que os times, que as qualidades são tão absurdas assim, mesmo eu achando que dos principais times da primeira prateleira, a qualidade e o nível é muito maior do que os times que estão participando. Você pega ali
City, PSG, Bayern, Real Madrid, enfim, esses times ainda estão acima. Mesmo que o City perdeu, né? Mesmo que outro time vá ser eliminado, eu acho que está acima. Eu acho que os demais ainda dá jogo. Então, é só essa minha opinião. Deixo aí gravado e claro. Valeu, obrigado. Curte, compartilha, comenta, é muito importante. Beleza? Valeu.